Bom, no vídeo anterior, eu estava realizando Bhaskara e a gente parou aqui no x. 16, mais ou menos, qual é a raiz de 144? 12? 12. Então ficaria 12. 12 Raiz de menos 1 é igual a e i, dividido por 4. Agora é que vai encontrar o nosso x1 e x2. E, na verdade, seria o quê? R1 e R2. Desculpa, Z1 e Z2. Por que Z1 e Z2? Porque números complexos. X1 e X2 é o plano cartesiano. Mas não tem problema, isso não vai influenciar no nosso resultado. Então, ficaria 16 mais ou menos 12 dividido por 4. 16 mais ou... Desculpa. Isso aqui é mais, isso aqui é menos. 12 dividido por 4. Dá para simplificar? 16 por 4. Que dá? 4? Isso. 4 mais... Dá para simplificar o 12? Não, porque... 12 dividido por 4. Dá inteiro? Não, porque tem uma letra, então não pode. Nesse caso, pode. Porque é divisão. Pode? Porque é divisão. É igual a multiplicação. Ah, tá. Qual que seria? Dá 3. 3i. E aqui seria 4 menos 3i. Dividiu 16 por 4 e o 12 por 4? Isso. Tá. Pode Eu fazer amo isso divisão. sempre? Pode. Pode. Tá. É a mesma coisa, por exemplo, de estar 16 mais ou menos 12i dividido por 4 é igual 16 dividido por 4 mais ou menos 12i dividido por 4. Tá. É a mesma coisa. Tranquilo? Próximo? Professor, você pode mostrar rapidinho o X2 para eu copiar? Posso. 4 menos 3. Tá bom, obrigada. Nada. O que a gente vai fazer agora? O que o 3 pede? Montagem do plano de Argand-Gauss. No plano de Argand-Gauss, na verdade, identificando a reta dos números reais e números imaginários. Identificação dos quadrantes também. Qual que é a reta dos números reais? A X. A x O aqui? X. É. Então, vou colocar aqui, ó. Real. E imaginário? Y. Y. Quais são os quadrantes? Quadrante 1 é esse daqui. Esse. É. Então, vou colocar aqui. O outro é o 2. Sempre sentido anti-horário, né? Isso. Aqui é o terceiro, isso? Isso. E aqui é o quarto. Não pediu, mas
Eu acho que é bom recordar. Este aqui tem 90 graus, esse 90 graus, esse 90 graus e esse 90 graus. 90 graus. O X foi substituído pelo real, mas qual é a letra que identifica o número real? Ah, A. Então, real é igual a. O imaginário é igual a B. é igual a B. Certo. Agora vamos ver também o, o sinal. O primeiro quadrante, É mais e mais. mais e mais, porque o primeiro mais é do A e o segundo mais é do B. No segundo quadrante, Mais e menos. Opa. se eu É. colocar menos, ele é do B. Uhum. Ah, tá. Então é menos e mais. Isso. Menos e mais. Terceiro quadrante, É... Menos. Pera. Menos e menos? menos e menos. E o quarto quadrante? Mais e menos. Mais e menos. Você sabe o porquê ou você foi na colinha? Não, eu sei porque o Y tá aqui, ó. Não tem sinal. Embaixo tá o menos. Isso Eu não mesmo. fui na cola, professor. Bom saber. Então, o nosso terceiro passo já está feito. Ele queria apenas que informasse os quadrantes e qual que é o eixo real e o eixo imaginário. Kailane, ok? Sim. Tá com o áudio desligado. Agora sim. Tranquilo? Sim. Vamos pro próximo, então. O próximo ele pede identificação dos números complexos encontrado na resolução de Bhaskara. Lá em Bhaskara, eu vou até escrever aqui para a gente continuar. O nosso X1 era igual a 4 mais 3z. Certo? Sim. Sim. E o nosso X2 é 4 menos 3z. Do nosso X1, quem é o A e quem é o B? O A é o 4 e o B é o 3. E o nosso X2? É, O A é o 4 e o e o B 3. é menos 3. Menos Menos 3. Por que eu tenho que colocar o menos? Porque isso aqui vai influenciar no quadrante. Vamos identificar então agora no quadrante. X1, 4 e menos 3. Como eu faço a montagem? É 4 e 3 o X1, não é? Isso. Eu falei errado? Tá. Pelo menos 3. Não, é o 4 e 3. Tá no quadrante 1. Quadrante 1. Então eu vou pegar o 4, já que ele é A e A é real. Então eu vou pegar o 4, E que ele é aqui. 4 e ligar com o 3. E o 3 é aqui. Façam com régua que fica mais bonitinho.
Esse aqui é o nosso x1, que é 4 e 3. Professor, espera um pouquinho. Espera. Rapidinho. O nosso quadro... Eu tô esperando, tá? Tá O bom. nosso x2. X2, ele está em qual quadrante? No quarto. X2. No quarto, Terceiro, né? né? Terceiro, não é? Não, é Terceiro, os dois quarto. são negativos. É o quarto. Aqui é positivo, positivo. Aqui. Positivo, negativo. É Negativo, negativo ou negativo. positivo, professor? No Isso segundo. mesmo, isso mesmo. Aí você faz gambiarra. Mais e menos. Aqui é menos e menos. E O aqui, quarto é mais. Aí mais sim. e Mais e menos. menos. Aqui é menos e mais. Primeiro é o A, depois é o B. Tava certo. É. Menos e mais. Ah, apareceu ali agora. Posso ir agora, Gabi? Pode, já fiz tudo. Olha que rápido. Vamos lá, então. Vamos fazer a ligação. 4 e menos 3. 4 e menos 3. 4 e menos 3 aqui. Puxar um ponto. Fazer a ligação. Bom, o que ele pede é isso. Faça apenas as ligações. O quarto é só isso. O quarto passo é só isso. Tá. Identificação dos números complexos encontrado na resolução de Bhaskara. Já identificamos ele no plano de Argand-Gauss. Próximo passo. Detectar o módulo do número complexo Rho. Então ele pede o Rho. Antes de começar, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever o que a gente viu aqui em cima, aqui embaixo. Fazer outro. Isso, é que eu fiz passo a passo. Então, eu vou seguir aqui. Tá. 4, 3. Se vocês usarem um só, não precisa. E aqui 4 e 3. Certo? O que ele pede? Encontre o módulo. O módulo é o Rho. E Rho é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. É só usar essa fórmula, né, professor? Só. Então, o Rho. Vamos usar os dois, tá? Só vou colocar aqui no canto que o nosso x1 é igual a 4 e 3. E o nosso x2 é 4 e menos 3. O Rho é a distância. Então, para ele não influencia se é positivo ou negativo. A distância sempre vai ser positiva. Por quê? Porque se é elevado ao quadrado. Então, se for negativo, ele vai ficar positivo. Certo? Para fazer o Rho, quem é o nosso A? O A é 4. 4. 4 ao quadrado mais o B, que é 3. Posso colocar menos 3? Pode colocar 3 ou menos 3. Vai ser a mesma coisa porque
como ele é ao quadrado, ele vai ficar positivo. Professor, não entendi. Se eu colocar, por exemplo, a ao quadrado mais b ao quadrado. Se eu realizar a ao quadrado, ele é 4 ao quadrado. Sim. Mas, vou colocar aqui que é o nosso 3 positivo. Isso aqui é o nosso x1. Uhum. E aqui é o nosso x2. Nosso x2, ele é raiz quadrada, a ao quadrado é 4 ao quadrado, mais o 3, ele é menos 3 ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado não é positivo? É. Então ele vai dar na mesma que esse. Todo número ao quadrado, então, é positivo. Isso por quê? Vou explicar para você o porquê. Menos 3 vezes menos 3 é igual menos 3 ao quadrado. Ah, tá. Menos e menos é mais. Isso. Então, a hora que você for realizar, não tem necessidade de você calcular os dois. Por quê? Vai ser o mesmo resultado. Por conta do sinal. Tá. Tá? Ô, Vou voltar professor, aqui. Oi, vai falar. ele sempre vai dar, por exemplo, que nem deu aqui, 4 e 3 e 4 e menos 3. Não entendi. Aqui, nesse que a gente fez, ele deu 4, 3 e 4 e menos 3. Ele sempre vai dar esses números que são praticamente iguais? Não necessariamente. Ah, tá. Então, não Nesse caso, precisa. sim. Nesse caso, a gente não precisa fazer os dois. Mas pode ser que, por algum motivo, ele não dê igual. Tá. Então, não precisa fazer 3 vezes 3, professor? Aqui precisa. Precisa? Aqui sim. O que nós precisamos fazer é o menos 3. Porque vai dar o positivo também. Tá. Então, ó, o rho é igual. Raiz, quanto que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado, 16. 16. Mais 3 ao quadrado. 9. 9. Rho é igual. Qual que é a raiz de 16 mais 9? 6, 6, 7, 18, 9, 20, 10, 3, 4, 5. 25? Sim. Qual que é a raiz de 25? 5. Então, o nosso rho, a nossa distância, é igual a 5. Onde está o nosso rho mesmo? Nosso rho está aqui, ó. Eixo real imaginário. O que é o rho mesmo? É a distância do eixo, do 0, 0, do ponto de origem, até o meu ponto x1. Então, essa distância aqui, nosso ρ, é igual a 5. Que é a mesma distância daqui. Professor, e se o x2 fosse valor diferente? Se Seria ele fosse... Aí você teria que calcular o ρ aqui normal. Aí você colocar calcular menos e duas fazer o cálculo. vezes. Isso. Esse não precisa porque os números são iguais. Só muda o Tá. sinal. E aí, se fosse diferente, eu fosse calcular os dois, depois eu teria que somar? Como assim somar? Essa aqui seria uma distância e essa aqui seria outra. Ah, tá. Porque daí seria... Aqui a gente fez um só para os dois. A gente poderia Uhum. fazer separado. Se fosse separado, seria uma distância R1 e uma distância R2. É uma história editor. Aí, voltou. Certo? Então aqui o Professor, nosso isso, ρ também é 5.
Isso daqui é depois que terminar, que a gente terminar a aula, é para postar no Drive? Sim. Atividade? Vai ter um exercício que eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês uma equação no terceiro grau. Aí eu vou reduzir para a segunda, encontrar a básica, apresentar os quadrantes, rho, teta e a forma trigonométrica. Ah, então você vai passar outro exercício para a gente fazer. Isso. Isso aqui é o modelinho que está revisando junto. Ah, então esse daqui não precisa estar no Google Drive. Não, precisa. Não? Isso aqui eu vou postar para vocês, mas vocês não precisam, Tá bom. tá? Descubra o argumento teta. Certo? Então a gente encontrar o teta agora. O que é o teta? É o ângulo que forma do eixo real até o segmento P, que seria o R1 e o R2. Qual é esse ângulo? Vamos fazer aqui. B sobre A. O B é quanto? O B é o 3. 3 dividido por A. A é quanto? 4. 4. 3 dividido por 4. Vai dar um número com vírgula, não vai, professor? Vai. Zero vírgula 75? 0,75. Beleza. A gente sabe que a tangente de θ é 0,75. Mas qual é o ângulo? Para a gente encontrar o ângulo, eu vou estar projetando a tela agora. Você vai procurar o ângulo. Quanto é que deu 3 dividido por 4? 0,75. Quero ver. Ó, eu entrei no Google. Seno, cosseno e tangente. Tabela. Você vai achar uma que tenha todas as fórmulas. Vou colocar aqui, ó, PDF, que vai aparecer uma tabela em PDF. Aqui, exercício. Não tem como descobrir na calculadora, professor? Na calculadora eu não me recordo agora. Tinha achado um ontem que era muito bacana. Era fácil de encontrar. Achei. Deu 0,75, correto? Sim. 0,75, ele vem aqui, ó. Tangente de 0,75 é igual a um ângulo de 37 graus. Só que é 0,75, 4. Então, o ângulo ele é aproximadamente 37,2,3 graus. Você está conseguindo enxergar ou tá muito Professor, você pequeno? consegue mandar essa tabela pra gente? Mando. Vou salvar como? Pronto, já mando. Eu vou anexar essa tabela aqui
no roteiro, pode ser? Pode? Tá bom. Vamos voltar lá então. Então a gente sabe que é aproximadamente 37 graus. Então eu vou colocar aqui ângulo. Então o nosso θ ele é 36,7 graus. Então esse ângulo aqui é de 37 graus. E o nosso ângulo do nosso x2? Seria menos 36. Ah, ângulo não pode ter menos, não é? Não pode. Esse é Então, o seria x1. 37? Lembrando que a conta vem desse primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, até aqui. Ah, tem que somar 90 e dar o resultado. 90, 90, 90 e 37. aí Ou eu não? pergunto, 37 é esse lado aqui ou esse lado aqui? É o lado perto do zero, não é? Esse aqui? É. Eu não quero saber o ângulo aqui. Ah, tá. É. Aí. Temos que fazer. Quanto que vale esse Sim. ângulo completo? Professor, eu teria que fazer, então, 37 do primeiro quadrante, mais 90 do Na segundo. verdade, agora eu esqueço do x1. Ah, tá. Esqueço esse cálculo aqui. O primeiro quadrante tem quantos graus? 90. 37. 90 graus. E o Ah, tá. segundo? 90. 90. E o terceiro? 90. 90 graus. E o quarto? Quanto tem esse ângulo aqui? O quarto? É. 37. Ou 37 9. é esse ângulo aqui ou esse ângulo aqui? Faria mais 90? Não, eu tenho que pegar esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é a diferença de 90 graus menos 37, que vale esse. Concordam? Então seria 90 menos 37. Isso, que dá 53. 53. Então, o nosso x2 vai ser 90 mais 90 mais 90 mais 53, que dá o valor de quantos graus? Trezentos. 323. 323 graus. Esse aqui é o nosso x2. Entenderam? Sim. Confuso? Até que é fácil. Isso aqui não pode esquecer, né? Quer dizer, o ângulo que a gente calculou, vou calcular ele menor aqui, ó. Esse daqui, ó. Do nosso x2. Então, descobrimos o ρ, descobrimos o θ. Agora, a forma trigonométrica. Vamos lá. É só substituir o números complexos é igual a ρ. Ρ é quanto? 5. Concordam? Sim. Aham. 5. A fórmula é essa daí, ρ vezes cosseno, E θ vezes i. mais i vezes seno de θ. Tá. Eu vou escrever cosseno. Quanto que vale meu θ?
Peraí, professor. O θ de x1 ou do x2? Eu tenho que fazer os dois. Vamos fazer o Então, x1. x1 é igual a 37. 37 mais I vezes seno 37 graus. Primeiro tá feito. Só isso. O segundo, É só fazer isso, não precisa montar a conta nem nada? não. A equação, depois que você fez tudo, é só fazer a montagem. Se você não tiver o cálculo feito do argumento e do módulo, você tem que fazer tudo, senão não consegue. O outro é 5, que é o Professor, nosso como θ, você descobriu que o seno é 37? por causa do ângulo. O O ângulo cosseno. de seno, cosseno e tangente é igual. O que vai mudar é o valor. Aqui a gente achou tangente. A gente for ver lá na tabela ângulo de 37, é que na verdade eu já fechei para vocês. Mas eu vou falar para vocês, está aberto aqui. Seno de 37 é 0,62. E cosseno de 37 é 0,79. Você consegue resolver, mas a intenção é que é a montagem da forma trigonométrica. Então precisa resolver. Tá. Se Então, o fosse, é só cosseno e o substituir os seno é ângulos. igual. Se fosse substituir a 37 graus, cosseno de 37 graus, você substituía por 0,02. Desculpa, 0,602, que é o que vale seno 37. Mais I vezes cosseno. Desculpa, seno, que é igual a 0,799. Mas aí é só para montar mesmo. Isso, aqui é só montagem. Então, ficaria cosseno e seno igual. Exatamente. A2, que é o nosso x2. Como que seria? Deixa eu voltar lá. 5 vezes... Eu vou abrir aqui e vou colocar o cosseno de θ. Então, seria cosseno de 323 mais I vezes seno 323 graus. Temos já montado a forma trigonométrica. Certo? Então eu só tenho que substituir para fazer esse? Isso. Eu quero resolver a mão. Beleza, você vai lá ver qual que é o cosseno de 37 e o seno de 37, faz a substituição e a multiplicação. Aí você vai multiplicar 5 vezes cosseno de 37, 5 vezes seno de 37i, que daí é o real imaginário. Uhum. Na sua prova, você vai pedir para resolver ou você vai pedir desse jeito? Na verdade, vai ser de múltipla escolha, você vai assinalar. Mas para você resolver, você vai ter que fazer conta. Eu vou pedir só que você assinale a alternativa correta. A resolução você não precisa enviar. Então, não vai precisar calcular o cosseno de 37. Ou vai? A não ser que tenha algum ângulo que não é o padrão, que é de 45, de 30 e 60. Tá. Aí você vai ter que pesquisar na internet. Ou na tabela que eu vou enviar. Como de consulta, vocês podem realizar. A sua prova vai ser tipo essa revisão que nós acabamos de fazer? Não vai fugir muito. Vai a revisão desse exercício e a revisão da matéria que eu passei para vocês agora. Substituir o I, encontrar o I 230, multiplicação entre números reais e imaginários, nada que vocês não conseguiram ver agora. Vocês que assistiram essa revisão, não vão ter problema nenhum em resolver a atividade. A prova, na verdade. Tá bom, professor. Certo?
Só para vocês sentirem, a gente começou com o quê? Redução de grau, reduzimos o grau dos 2 metros, depois aplicação de Bhaskara, encontrando os números complexos, depois identificação dos quadrantes, identificação do plano de Argand-Gauss, depois identificação dos números complexos nos quadrantes, apresentação do módulo e do argumento, encontramos o ρ, o θ e escrevemos de forma trigonométrica. Basicamente, todos os conceitos que a gente viu no segundo bimestre. Tranquilo? Sim. Sim, Só. E aí, o que vocês acharam? foi bom. Até que é fácil. Fico feliz. Aí você vai passar um exercício igual esse de atividade 6. Isso, não sei se vai dar tempo. Eu tenho ainda, antes que caia novamente, eu tenho 2 minutos. Mas vou mostrar para vocês o exercício. Ó, esse aqui é o resolvendo. Eu vou tirar foto dessa folha que eu resolvi com vocês passo a passo e vou colocar no material, por isso que eu não enviei ele ainda. E a atividade é, vamos praticar. Essa atividade é para realizar um treino bacana sobre os conceitos da nossa revisão. Topa esse desafio? Então, o que vai fazer? Através dessa equação de terceiro grau, qual é o divisível, na qual é divisível por x mais 3, realize todos os passos da nossa revisão até montar a forma trigonométrica. Tá. Então, Tranquilo, são né? todos esses passos que você passou agora, né? Isso, a gente vai realizar todo o bimestre, tudo nessa equação aqui. Lógico, né? Eu tentei, de uma certa forma, abranger todos os assuntos. Mas alguns assuntos como, por exemplo, a montagem da equação de terceiro grau, S1, S2 e P, eu não consegui trazer isso nesse exercício. Mas não quer dizer que na avaliação não tenha algum exercício para estar sendo realizado. Tá. Beleza por hoje, então? Sim. Beleza. Então, pessoal, Tchau, o que eu desejo para vocês é professor. uma boa semana e qualquer dúvida, mande mensagem, vamos conversando. Você vê lá pra mim se eu já fiz as 5 atividades, professor? Vejo sim, pode deixar que eu vejo sim. Tá. Vê Eu a mando minha pra vocês. também, professor, fazendo favor. Vejo. Vocês são as duas do terceiro B, é isso? Sim. Isso. Ótimo, eu vejo sim. Aí eu mando no privado. Tá Tá bom, obrigada. Mandem mensagem para mim lembrar que agora eu vou salvar os vídeos e vou gerar ele em YouTube para enviar para vocês. Tá Tá bom. bom. Tá bom? Tá. Então, um forte abraço para vocês e até breve. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.